Está ao vivo. Tá ao vivo, ok. Que chique, é personalizado. Uau! Arrasou. Até Eduardo foi olhar, foi Eduardo que era personalizado. A garrafa! Desculpa aí, amigo. Customizar, eu amo da customização, é importante. Desculpa aí, é isso aí. Quando eu crescer, eu quero chegar nesse nível. Olha, já achou para João Milton, viu? Vamos customizar as garrafinhas dos meninos, não? Fazer aí, tem que dar uma reforçada no brand, né? Exatamente. O microfone. Isso. Vai abrir aí para um cheque? Cheque. Não, é só ele abrir para ver se o áudio tá chegando bem. Ah, sim, ele vai olhar isso. Mas você já tá ouvindo. Som. Tá direitinho. Tá. Podem seguir. Ok? Então vamos lá. Gente, boa tarde, bem-vindos aí no nosso podcast ao vivo com ele, Saulo e Diniz. Eu digo que tem duas pessoas que eu digo que é Lorde. É Saulo e Mário. Saulo, a gente já tinha tentado, né, Saulo, junto com o Venâncio, mas dessa vez deu certo. Saulo é aquele amigo, mas aquele amigo que a gente quer ter até o resto da vida. E olha que aqui não é puxando o saco, não. Mas é porque, além de ser super mega inteligente, Saulo é aquela pessoa das pessoas mais educadas que eu conheço na minha vida. É aquele Lorde. E a gente tem uma sintonia, né, Saulo? Assim, muito bacana. Porque ele é uma pessoa que ele me inspira desde os tempos da Facetes. É sério. E a gente tem que se juntar aquelas pessoas que você diz assim, vai agregar valor na sua vida. Então era o nosso quarteto, era eu, Saulo, Ionara e Clóvis, quando a gente estava lá na Facetes, e desde aquela época eu sempre dizia assim, esse daqui eu vou chegar junto, não vou largar não, porque vai ser bom para a vida da gente, né? Então, é um prazer enorme ter você aqui. E ele vai já se apresentar. Então, nosso tema hoje vai ser ansiedade no trabalho em tempos de mudança. Quem nunca ficou ansioso na vida, que atire a primeira pedra. E aí, segundo uma pesquisa aqui, né, o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. A ansiedade é a quarta maior causa de afastamento no trabalho no Brasil. E antes da gente começar aqui com a pesquisa, se apresente aí para as pessoas que estão nos vendo. Oi, gente, boa tarde a todos que estão aqui assistindo nesse podcast. Dizer que estou muito feliz, né? Fabi, muito obrigado pelo convite. E, gente, eu não sei se vocês sabem, é a primeira vez que eu estou abrindo meu Instagram para falar ao vivo. Né? Eu nunca, não tem nenhum vídeo meu utilizando minha voz, utilizando minha fala no Instagram. Então, para mim, é um divisor de águas estar aqui nesse momento, né? Então, falar sobre algo que eu já vivenciei, que eu já vivi, né? Eu tive 3 grandes crises de ansiedade. É importante, pessoal, que aqui a gente fale que eu não estou aqui como psicólogo nem como psiquiatra, tá bom? Assim, eu estou como uma pessoa, né? Um ser humano que já passou por 3 grandes momentos difíceis na minha vida e relatar um pouco sobre isso, tá bom? Então, a Fabi é uma grande amiga, a gente já troca figurinhas há muito tempo, né? Então, a gente trabalhou muito tempo na Facete junto e depois a gente se reencontrou no Sebrae. Uma pessoa que eu tenho muita estima, muita satisfação em estar aqui e não podia negar, né? Então, assim, dizer, Fabi, que para mim é uma grande alegria. E olha, assim, é a primeira vez que eu estou utilizando minhas redes sociais para estar no bate-papo. Isso eu nunca fiz. Então, quer queira, quer não, é um momento de muita emoção para mim. Né, gente? Então, me apresentando um pouquinho, eu me chamo Saulo, né? Eu já trabalho com educação há muito tempo, né? Eu tenho minha graduação em Ciências Contábeis, né? Sou especialista em auditoria, mestrado em administração, meu doutorado é em contabilidade, mas dentro da área de recursos humanos, né? Foi algo que eu sempre quis, algo que eu sempre acreditei, o poder que as pessoas têm em transformar as organizações, né? E a ansiedade impactou tanto a minha vida
E tem algo que eu vou falar sobre hoje, que é a questão da meditação. Hoje eu sou praticante de meditação, e o quanto ela me trouxe benefícios para a minha vida, que hoje eu estou terminando uma especialização em psicologia positiva, mindfulness e neurociência, né? Então, é um pouco da minha história que eu vou contar. Então, eu espero que quem esteja assistindo e que vai ficar gravado depois, que possa fazer as devidas reflexões sobre esse grande mal-estar, o mal do século, que é a ansiedade. Exatamente. E assim, o legal de Saulo, que eu acho, é porque assim, você não está falando de algo que está numa literatura, é uma experiência de vida. Então, é muito bom, né, desde a época do Transformar, das palestras, né, Saulo, que é algo assim que era legal, porque quando a gente via a palestra que Saulo falava um pouquinho, né, sobre a transformação, né, das pessoas ali, questão da motivação, e eu tive a oportunidade de ver, né, no rosto daquelas pessoas, elas se identificavam muito com algumas coisas que você colocava. Então, esse podcast, realmente, para mim, ele é super importante, porque eu acho que quando a gente agrega o valor e a gente modifica um pouquinho a vida de alguém, isso faz toda a diferença. E esse é um propósito, né, que a gente tem, eu, pelo menos eu sei que você tem, eu tenho também, que a gente estar conectado com pessoas. Isso. E é isso. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui uma pesquisa para a gente começar aqui, da People at Work de 2023, que mostra que 67% dos trabalhadores no Brasil são influenciados negativamente no trabalho por estresse, 20% acredita que promover a cultura de trabalho inclusiva gera uma saúde positiva, né, no trabalho, 4% da população global tem algum transtorno de ansiedade, é muita coisa, né? 4%. Um a cada 4 pessoas são afetadas de alguma maneira no trabalho, né, pela questão da ansiedade. 26,8% da população do Brasil sofre de ansiedade. Mulheres e jovens são os mais afetados entre 18 e 24 anos sobre ansiedade. E o SUS contabilizou 671.305 atendimentos ambulatoriais de ansiedade entre janeiro e outubro de 2024. Então, é bastante pessoas que estão passando por essa situação de ansiedade. E aí, você acha que as pessoas têm preconceito com relação a isso quando a gente fala sobre saúde mental? Porque se a gente fala assim, você tem hepatite, Covid, você tem uma pneumonia, é tudo meio que tranquilo. Mas quando a gente fala que a pessoa tem eu tenho algum problema de ansiedade ou algum transtorno de ansiedade, geralmente tem um olhar meio enviesado. O que você acha? Total, concordo demais, né? As pessoas fazem um pré-julgamento, acham que é frescura, acham que é besteira. Né? Hoje em dia a gente vê aí esses resultados da pesquisa cada vez mais latente, né? Mas a ansiedade ela já existe há muito tempo. Infelizmente é que não, os diagnósticos chegaram muito tardios, né? Os médicos, os psiquiatras, psicólogos, há muitos anos atrás, né? Eu digo porque eu tenho uma irmã que já teve crise de ansiedade muito forte e demorou muito a esse diagnóstico aparecer, e o quanto ela sofreu, né, para se descobrir, mas infelizmente ainda tem muito preconceito, né? As pessoas acham que é besteira, acham que é frescura, né? E eu sempre digo assim, é normal você ter uma dose de ansiedade. Sim. Isso é normal. O problema é quando ela se torna patológica. Sei. Quando você não consegue mais gerenciar isso. Aí é o momento de realmente ajuda. procurar ajuda, né? Sim. Seja indo para um psicólogo, indo para um terapeuta, indo para um psiquiatra, mas realmente o que não pode é você ficar em casa reclamando, sentindo esses sintomas e achar que seu próprio corpo vai se autocurar. E, na verdade, não tem essa autocura. Né? Você vai precisar de uma ajuda. E é um controle. É um controle. Mas essa sua pergunta foi muito importante, Fábio, porque ainda há muito preconceito. Sim. As pessoas pensam que é besteira, as pessoas pensam que é frescura. Tira isso da sua cabeça, isso não existe. E, na verdade, não é bem assim, né? Exato. E aí, em função disso também, né, faz com que as pessoas, elas deixam de procurar, principalmente o psiquiatra, né? Porque o psiquiatra ele vai trabalhar a questão da parte do medicamento associada a uma terapia que aí você vai conectando para você aliviar aqueles sintomas. Mas aí essa questão desse mundo contemporâneo, pandemia, tudo, acabou que deu uma acelerada
Eu acho que você acha, assim, nessa questão Total, da total. saúde mental É. e eu acredito também interfere na expectativa de vida, né, das pessoas. Total. Né? A pandemia veio, eu digo porque eu tive 3 Covids ou mais Covids psicológicos, o quanto eu sofri em casa, né? Era um medo. Sim. Ansiedade é muito disso, né? É o medo do futuro. E é tão interessante que é um futuro trágico. Né? Eu vou ter um AVC, eu vou desmaiar, eu tô tonto, eu tô isso. Então, é uma perspectiva de futuro trágico. Entendi. Então, a ansiedade vem muito disso, né? De você sempre pensar o mal e trazer isso como algo extremamente negativo para a sua vida. Então, a pandemia foi muito disso, porque você não sabia desse futuro. Então, a pessoa que é muito ansiosa só viu o mal. Então, vou pegar e vou morrer, eu vou pegar e vou passar mal, eu vou pegar e vou deixar perder meu emprego. vou perder meu emprego. Então, é sempre essa perspectiva do mal, do ruim, do que vai acontecer, sempre no futuro trágico. Infelizmente, a pandemia, só para vocês terem uma ideia, inclusive, até agradecer uma dentista minha, Ruth, uma amiga minha de infância, que eu tive um dente, na verdade, que eu estou com uma sinusopatia odontogênica, que eu descobri através de uma tomografia da face, onde eu tive 12 gripe, sinusite, tudo isso, por causa de um dente meu, que teoricamente ele estava aberto, infectado com bactéria e estava levando para os seios da face. E um dos motivos, e ela brilhantemente, ela disse assim, Saulo, não se culpe disso. Isso pode ter vindo através do bruxismo, Sim. através de um ranger dos dentes, que isso aconteceu muito durante a pandemia. Que Diga coisa, aí, hein? uma coisa de um dente me gerou uma sinusopatia odontogênica e que isso pode ter potencializado durante a pandemia, que me impactou muito, foi muito sofrido. A pandemia realmente deixou várias sequelas em várias pessoas relativo a isso, e eu acho que tem gente que até hoje ainda tem sequelas na questão da pandemia. E no trabalho, assim, já que a gente vai falar um pouco sobre essa questão da ansiedade no trabalho, burnout, né, é uma coisa que hoje está bem em alta, que seria aquela depressão ligada ao trabalho. Como é que você vê, assim, com relação ao aspecto do trabalho, com relação a essa ansiedade hoje, e como isso também lhe afetou, de uma certa forma, no seu trabalho? Eu acho, Fabi, que hoje em dia falta muito diálogo, sabe? Do gestor para os colaboradores da empresa, né? Porque, assim, seu corpo vai dando sinais. Porque parece que virou a normalização, né? De Isso. que não é normal. Que é normal, e alguns gestores encaram isso como frescura, que é algo que não pode ser tocado. Ah, você não nasceu para trabalhar, então peça para sair. Não é bem assim. Eu acho que falta muito diálogo, porque o colaborador, a pessoa com grau de ansiedade muito forte, o corpo ele começa a sentir sintomas. E tem um trabalho, às vezes, excessivo, tem isso E também. Isso também gera. Isso. E as pessoas acham que é normal que também. É normal. Assim. E cabe muito também ao colaborador a dialogar, chegar para o seu gestor e dizer, olha, eu estou com estresse, eu estou com estafa, eu estou com um nível de ansiedade muito alto. Então, acho que falta muito a questão do próprio diálogo entre colaborador, entre gestor, no que tange a isso. E sempre, enquanto gestor também, de proporcionar à sua equipe momentos de reflexão, momentos de trabalhar a saúde e segurança do trabalho, Sim. trazer questões reflexivas, trazer questões que possam trabalhar melhor a ansiedade, né? Proporcionar também um ambiente onde tenha pausas, né? Eu acho que isso impacta muito na saúde do colaborador, né? E uma coisa que meu próprio doutorado, que eu utilizei prática de gestão de recursos humanos em hospitais, que trouxe, através do RIB, recompensas, incentivos e benefícios, não obrigatoriamente financeiros. Sim. Instituições que oferecem aos seus colaboradores recompensas, incentivos e benefícios, não obrigatoriamente financeiros, aumentou a eficiência técnica operacional em 20%. Muito né? Então, assim, mostra que organizações e instituições que investem e têm esse olhar para o colaborador também, para a saúde do colaborador, pode trazer resultados, e não obrigatoriamente incentivos financeiros. Exatamente. E é um privilégio, né? As pessoas que conseguem assim, gerenciar tanto essa questão da existência, como você ter uma mente aberta dentro da empresa, para você também ter um lampejo de você observar algumas características também de alguns colaboradores, no sentido assim, tem alguma coisa que não está legal.
tudo bem, umas empresas grandes, né, tem a parte de gestão de pessoas, que eles têm indicadores, mas numa empresa pequena também, isso é possível, fica até mais fácil de você observar e não normalizar, às vezes, essa questão do outro não estar legal, ou achar a questão do preconceito, ou de achar que isso é besteira, para ver se dá uma qualidade de vida melhor também para o colaborador, porque ele faz parte, né, da empresa ali. E aí, como é que você conseguiu lidar, né, nessas situações difíceis, assim, um exemplo, uma experiência que você passou assim, naquele momento, como eu consigo minimizar essa situação para eu ter um mínimo de equilíbrio para conseguir finalizar e depois ir para um outro processo? Olha, Fabi, muito interessante sua pergunta. Eu vou trazer um resgate de quando tudo isso começou. Isso tudo começou, já tinha tido pequenos, né, ataques de pânico, pequenos sinais, e meu corpo falava comigo e eu meio que segurava, relutava contra isso, mas tudo começou em 2009. Eu estava fazendo meu mestrado, trabalhava em Mossoró, trabalhava em João Câmara, e meu corpo começou a dar sinais, e na verdade foi uma reflexão de uma aluna. Uma aluna chegou para mim em sala e disse assim: professor, você está trabalhando muito? Eu disse: estou. Professor, você está ganhando muito dinheiro? Eu disse: estou. Professor, como você está estressado? Eu disse: estou. Ela olhou para mim e disse assim: você está tendo tempo de gastar seu dinheiro? Então, aquele momento foi muito reflexivo para mim. Por quê? Porque o dinheiro estava entrando e o dinheiro estava saindo. Então, em 2009, eu não sabia dizer não. Entendi. Então, foi um dos grandes motivos que começou. Eu não sabia dizer não. E não queria, e eu gostava de ser bastante produtivo. Nossa, como ele trabalha no Sebrae, trabalha na Facex, trabalha na UERJ, trabalha por fora. E eu me sentia muito bem com isso. Eu não sabia dizer não. Então, eu trabalhava praticamente de segunda a segunda. E aí começou a ter os grandes... meu corpo começou a dar sinais. Era o que? Era taquicardia, era tontura, sensação de desmaio, falta de ar. Né? Então, minha irmã, como já teve, não sei se ela está assistindo, mas para mim ela foi um grande divisor de águas, ela me ajudou muito na minha vida. Ela disse assim: Saulo, eu estou sentindo que você está com sintomas de pânico, de ansiedade. Né? E aí eu fiz um tratamento com psicóloga, com psiquiatra, fiz todo esse acompanhamento em 2009. É tão engraçado que, assim, quando você está na crise, você sai de tudo. Né? Você, né, sai de todos os seus vínculos de trabalho para tomar conta de você. Sim. Né? Aí passou 2009, 2010, né? Saí de tudo da onde eu podia sair, né? E comecei a melhorar. Né? Aí fiz o tratamento com psicólogo e psiquiatra, desmamei a medicação, Certo. tive o desmame também das terapias. Aí quando passou 2011, 2012, 2013, achando que já estava tudo muito bem, voltou ao meu volume de trabalho enorme, muito grande, né? E a partir de 2014, é importante, vocês que estão me assistindo, também verificar isso, que eu comecei a me relacionar com minha esposa deve estar assistindo também, psicóloga, que ela me ajudou bastante, porque ela tinha esse olhar de dizer assim: você pode, você consegue. Tinha minha mãe que me ajudava. Porque tem um propósito maior. Isso. Tinha minha mãe que era muito afetiva e tinha minha esposa dizendo assim: você pode, vamos lutar, vamos encontrar sobre isso. Então, 2014 veio também juntando tudo. Voltei a meter meu... Você não tinha filhos ainda? 2014 já... Sim, pronto, foi onde a parte mais difícil. Eu descobri que minha atual esposa estava grávida em 2014. Então, eu tive dengue, mononucleose, descobri que minha atual namorada estava grávida, tive 2 cirurgias de cálculo renal. Um filho, para a família. E aí eu quase piro. Em 2014, aí eu voltei de novo para a terapia, voltei de novo para fazer acompanhamento com um psiquiatra e descobri numa nutricionista a importância da nutricionista também. Por quê? Porque ela me fez uma avaliação nutricional. Eu estava com vitaminas baixas, sais minerais baixos, que tinha uma correlação muito alta com a doença mental. Hormônios também tem, não é? Total, sim. A questão da libido, entendeu? Baixou, teve uma baixa, porque os remédios que a gente toma, isso interfere. E estou sendo vulnerável, estou sendo verdadeiro para dizer isso para todo mundo que está assistindo. Mas tem homem que tem muito preconceito.
de não aceitar, de não procurar ajuda, de não chegar para sua parceira. Acaba Ser sincero. ser sincero, acaba relacionamentos sendo terminados por uma besteira, por falta de diálogo, por falta de preconceito machista, de não tentar ajuda. E ainda bem, gente, a esposa dele é linda, a esposa dele é maravilhosa, né? Um beijo para ela. Que bom que você teve essa parceira que chegou junto de você e disse, não necessariamente só o fato dela ser psicóloga, claro que isso ajuda muito, né? Porque a questão da formação dela, com certeza, isso deu um apoio muito grande, mas essa questão da parceria mesmo, né? De você chegar junto, então vamos aqui e a gente vai tentar resolver. Isso também realmente foi importante. Demais, demais. Isso. Aí veio o quê? Aí sim, ainda tem mais. nasceu. Né? Aí nasceu meu filho, que é homem de paixão, Bernardo, né? E aí veio 2015, 2016, em 2009, pessoal, perdi 10 quilos. Em 2014 foi mais difícil, eu perdi 20. Né? Então, assim, foi muito difícil. Eu pensei que eu não ia mais sair dessa. Em 2014 veio depressão também. Eu tive depressão. Pacote. Foi um pacote. E algumas pessoas pensam que depressão é tristeza. Não é, gente, a depressão dói, eu sentia dor. É importante estar isso. É importante que quem está também ao seu redor entenda a importância de você chegar junto. Sim. Passou 2015, 2016, achando que já estava curado, né? Que é uma opinião minha, pessoal. Uma vez eu fui, até no momento de uma palestra, eu falei, né, da questão de cura, de depressão, de ansiedade, né? E uma determinada pessoa meio que não concordou comigo. Eu não quero estar trazendo aqui assuntos políticos polêmicos, se tem cura e se não tem. Eu acho que assim, eu não queria falar sobre isso. Eu acho que você aprende a conviver com isso. Porque existe um sofrimento profundo. Exatamente. E aí você utiliza algumas estratégias. E aí, 2016, 2017, 2018, e aí foi. Quando foi em final de 2023, os sintomas vieram de novo. E eu quis relutar. Eu disse, eu não acredito que eu sei que eu tenho esses sintomas. Tinha consciência. Eu tinha consciência disso. Eu não acredito que isso está voltando de novo para mim. E aí agora, dessa última vez, fui para o cardiologista, espetacular, maravilhoso, né? À toa que quando eu cheguei na sala dele, Fabi, minha pressão estava 16/9. Quando eu fui fazer meu teste de esteira, deu 137 batimentos por minuto. E ele chegava para mim e disse assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pressão alta. E aí eu passei 1h30 chorando no consultório com ele. Ele disse assim, não adianta eu tratar a sua pressão sem trabalhar sem a sua ansiedade. É a causa raiz, né? Isso. E aí, também em 2013, gente, eu descobri o poder da meditação. Que hoje eu sou adepto. Legal. Até hoje eu faço mindfulness, eu faço meditação todas as segundas-feiras, um momento para mim. Então, olhe uma pessoa extremamente acelerada e agoniada como eu, trabalhando no track, que eu amo trabalhar, e um momento que eu tenho para mim, um momento que eu vou respirar, um momento que eu fecho, eu abro minha mente, fecho meus olhos e consigo meditar. Mas isso que você está falando é tão interessante. Essa semana eu estava falando com a minha filha, ela mora em Goiânia. E aí, o psicólogo dela já tinha dado uma orientação para ela, de tipo assim, você vai pegar 1 hora do seu dia, todos os dias. Faça uma coisa que você gosta. Ela gosta muito de pintar. Ela ama pintar. Aí o noivo dela comprou uns cadernos de pintar, de pintura mesmo a lápis. E ela tira 1 hora do trabalho dela, geralmente no horário do almoço. Ela diz que ela não olha. Primeiro que ela tem rede social, nada. Ela diz que fica 1 hora pintando aquele caderno. E ela fala, que é isso que você está falando? Então ela falou assim, mãe, aquilo ali foi tão importante para a minha saúde mental que naquela 1 hora que eu estou ali, eu não faço nada. Eu fico concentrada na pintura. Que pode ser uma meditação, que eu gosto de fazer palavra cruzada, até que ela diz assim, mas fique 1 hora só fazendo palavras cruzadas, ou fique 1 hora caminhando, ou vai fazer... Ela diz, tire 1 hora do seu dia para fazer uma coisa que lhe dá prazer e só faça aquilo. É exatamente isso que você está falando. Cara, eu amei essa psicóloga. Que massa, gente. Eu digo nas minhas palestras direto. Não deixe de fazer o que você gosta.
uma hora só. Isso. Meia hora, começa com E meia a, hora. isso, e a meditação, ela não precisa ser só um momento, pode ser meditação contemplativa, pode ser meditação através da pintura, pode ser a Exato. meditação de diversas formas. A meditação no momento que você só para não pensar em nada. Então, existem diversas formas. Eu falo isso direto nas minhas palestras. Perfeito. Tenha um momento, pare para fazer o que você gosta. É sua cervejinha artesanal, é sua ida para a igreja, é o momento de receber Cozinhar. amigos, cozinhar. Não É. deixe de fazer o que gosta. Se você não faz o que gosta, infelizmente, você vai adoecer. É uma conquista intencional diária de cada um, de ver o que é melhor para você. Né? E isso que você está falando, nossa, eu estou aqui, você falando, é sobre isso Demais. que a gente tem que fazer, porque as pessoas, a gente está tão acelerado, você não tem tempo para você. E rede social é uma coisa que realmente adoece a gente, porque a gente passa tanto tempo ali e que eu até essa semana tinha publicado um post de uma atriz, né, que ganhou o Oscar, que ela não tem rede social, ela é super jovem, e eu disse, caramba, é sobre isso, né? Mas isso é um processo mais profundo, enfim. E aí, assim, aí termina. Aí você conseguiu depois com essa Aí meditação. hoje como é que eu tô, né? Hoje eu sou acompanhado por uma nutricionista, né? Já fiz terapia novamente, mas já me deu alta. Sei. Né? Tomo muita suplementação, bastante suplementação eu tomo durante o dia e faço a meditação e não deixo de fazer o que gosto. Hoje em dia, graças a Deus, eu acho assim, quando você está no início da sua vida profissional, eu acho assim, você tem que pegar mesmo as coisas, tem que pegar o volume de trabalho mesmo. Sim. Né? E aí, com o né? tempo, aí você vai selecionando. É hoje em dia o que eu faço. Exato. Entendeu? Não queira, gente, também não quero romantizar aqui a ansiedade. Não é isso. A ansiedade, ela é preocupante quando ela se passa a ser patológica. Não queira crescer na vida sem sofrer. Eu sou adepto de dizer assim, você vai crescer, você vai ter alguns perrengues financeiros, alguns perrengues de volume de trabalho, mas isso você precisa passar para amadurecer e para crescer. É uma gestão Tá bom? emocional da Total. sua vida que você Isso. tem que gerenciar. Todo mundo vai passar por algum tipo de ansiedade. Não tem como. Isso, não tem como. Se você trabalha ou se você não trabalha, independente da sua situação, em algum momento você vai passar por algum tipo de ansiedade. Mas é como você está falando. É fazer essa gestão emocional no sentido de você dizer assim, eu cheguei aqui nesse ponto que eu preciso procurar uma ajuda profissional. Não, aqui eu não estou dando conta. Não, aqui esse sofrimento aqui, ele está além do que eu posso gerenciar, do que eu posso trabalhar. Eu acho que é muito sobre isso, de você fazer esse manejo da sua angústia. Não, até aqui eu consigo ir, mas a partir daqui, que foi o que você fez, né? Total. Quando você viu que a coisa não estava indo para um caminho bom, que você foi procurar ali Eu não posso também deixar de esquecer, gente, atividade física tem que ser feita. Sim, não tem como fugir disso. Isso. Eu estou olhando aí para você que está em casa assistindo, tem que ser feito. Estudos científicos comprovam a importância da atividade física para o bem-estar físico e emocional. Então tem que fazer. E eu utilizo algumas estratégias. Por exemplo, Saulo, eu odeio atividade física. Você gosta de estar em contato com a natureza? Vá para o Bosque dos Namorados. Você paga R$1 para entrar. Dá uma volta. Né? Ou então vai para o Parque das Dunas, né? Ou vá para outros espaços que podem proporcionar isso. Saulo, eu gosto muito de conversar. Chama uma pessoa que gosta de conversar. Saulo, eu gosto muito de escutar música. Compra um fone, bota a musiquinha e você vai fazendo atividade física. Tem que fazer. Você sabe que a questão do podcast, benditos terapeutas, né? Leonardo, que é meu terapeuta, eu comecei a fazer um podcast para sair de uma situação muito difícil, que eu estava realmente com uma saúde mental muito ruim, de uma situação, e ele disse, vá fazer alguma coisa que você gosta, aí vai dançar, vai para alguma coisa, vai pegar... Aí eu disse, gosto de fazer vídeo, gosto de falar, gosto de conversar, e de uma certa forma buscar, eu gosto muito da área comportamental, alguma coisa, tema da área que você também vai estudar, porque você vai estudar sobre o tema, você aprende e ajuda uma outra pessoa, traz um convidado. Eu comecei a fazer o podcast por causa de Leonardo, foi uma sugestão do Leonardo. Que bacana. Fazer uma coisa que aquilo me dava prazer e que aquilo ali ia me ajudar. Então,
É isso que você está falando. Que bom, né? que os psicólogos e terapeutas, e junto também com os médicos, estão tendo esse olhar Exato. de ser uma questão da integralidade do ser humano. Entendeu? Não é um tratamento só medicamentoso, que às vezes é necessário. Eu fiz uso durante 3 anos, durante 3 meses, é necessário. Mas é importante ter essas questões de bem-estar também. Exato. Né? A suplementação, a atividade física. Gente, faça a meditação. Sabe por que ninguém fala em meditação? Porque é de graça. Você pode baixar um vídeo. Vários aplicativos tem, aplicativos gratuitos que você pode baixar e fazer. Exatamente. Entendeu? Então ninguém fala porque é gratuito. A verdade é essa. Rossandro, eu peguei aquela frase dele que eu achei que você está falando sobre isso, né? Ele disse que dormir sem remédio é a grande ostentação de 2025. E é isso. Verdade. Não é? É verdade. Porque você não tem como comprar a sua paz, a sua tranquilidade numa prateleira. Isso é um trabalho mesmo de autoconhecimento que você tem que fazer. Isso. Não é isso? Eu acho, Aí Fabi, como você vai fazer esse autoconhecimento? Aí, diga aí como é que você... Eu acho que assim, a pessoa precisa saber reconhecer que algo não está legal. E você sabe que algo não está legal com exato, você. Entendeu? Quando sai um pouco, vários pontos fora da curva do seu dia a dia, você tem que buscar alternativas e tentar gerenciar isso. O remédio é importante, é que eu não estou sendo contra, não. Mas o que não pode é ter essa dependência pro resto da sua vida. Exatamente. Entendeu? Então você tem que lutar. lutar. É muito difícil. E aos pouquinhos, eu me lembro bem que quando eu comecei, né, com o uso da medicação, eu tinha muito medo. Eu saía carregando meu Rivotril para onde. É engraçado. Eu tô rindo, quando a gente fala. Não, porque quando a gente fala, gera muito isso, né? O carnaval fala do Rivotril. O carnaval, né, tira a piada do Rivotril. Né, de outros medicamentos, mas é necessário. Às vezes é necessário, mas o que não pode é você ficar dependente disso. Você tem que utilizar estratégias para tentar sair do remédio, gente. Ele é importante. Olha como é isso que eu vou dizer, é muito interessante. Um bom psiquiatra, ele vai lhe medicar naquele momento de urgência. Ele vai lhe medicar, mas ele vai também passar, um bom psiquiatra, ele faz com que você não fique dependente. Procure um psicólogo, um terapeuta, como também faça exames de saúde de imagem. Quando eu fui ver, várias vitaminas e sais minerais, meus lá embaixo. Hoje em dia eu suplemento. Mas se não fosse um bom psiquiatra que fizesse uma investigação também da minha parte hormonal, da minha parte de vitaminas, de alguns indicadores, é essencial. Então, assim, o remédio ele é necessário. Mas a gente não pode ficar o tempo todo viciado nisso. Exatamente. E é muito difícil. É muito difícil você se libertar, mas eu sempre digo isso nas minhas palestras. É difícil, mas não é impossível. Isso. Minha irmã sempre faz isso. Ela é professora universitária lá na Paraíba. Aí ela todo dia chega, ela enche uma taça bem cheia mesmo de vinho. Aí disse, vai para a cama, deita. E ali é uma maneira que ela tem também de aliviar. Cada um tem as suas estratégias. Ela se toma uma taça de vinho, vou dormir tranquila, vou. Então eu acho que você tem que procurar o que é melhor para você. E aí, seja uma taça de vinho, que é mais barato do que o medicamento, ou realmente a questão do medicamento ou meditação, qualquer coisa, mas procure, né? Sêneca, ele diz, né? Marinheiro que não sabe para qual porto navegar, nenhum vento será favorável. É sobre isso. Então, procure qual é o vento favorável para você, que é para você se autocuidar e você começar a fazer isso. E nas suas palestras, diga assim uma dica assim, bem legal que você possa passar de como é que pode melhorar no ambiente de trabalho pela sua experiência. Certo. Olha, eu sempre digo isso nas minhas palestras para onde eu vou. O trabalho ele é importante, né? Você tem conta para pagar, você precisa da remuneração para poder ter uma vida, né, financeira favorável, né? Mas, assim, algo que me ajuda muito. Primeiro, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Não deixar de fazer o que você gosta. Então, assim, eu me lembro bem, eu não sei se minha esposa está assistindo, mas dessa minha terceira grande crise que eu tive de ansiedade, eu chegava para ela e disse assim, olha,
Meu corpo está apresentando sinais. Eu preciso parar. Eu preciso ter uma pausa para fazer com que eu reponha minhas energias, né? Então, a primeira coisa que eu digo assim, principalmente para dentro do ambiente de trabalho, é você consiga ter pausas para você fazer o que gosta. Por exemplo, eu amo o sol. Além de ter a vitamina D, né? Em outras encarnações, eu acho que eu tive algum trabalho que trabalhava diretamente exposto ao sol. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu digo é tenha pausa para você fazer o que você gosta. Então, não deixe de você fazer o que você gosta. É como você falou, pode ser uma pintura, pode ser um momento de amigos, pode ser jogar futebol, pode tomar sua cervejinha artesanal. Isso, para mim, é inegociável para mim. Hoje em dia, eu tenho uma pausa para fazer sempre o que eu gosto. Outra coisa que é muito importante, mesmo às vezes eu não gostando da atividade física. Então, assim, a atividade física, hoje em dia, ele é um divisor de águas na minha vida. E é comprovado. Né? E é comprovado cientificamente. Então, a gente tem que fazer. Às vezes vai com raiva mesmo, mas utiliza algumas estratégias para tentar minimizar isso. Né? Então, eu utilizo bastante. Uma coisa que ajuda muito, também óleos essenciais. Eu não saio sem. Agora, assim, eu não queria indicar, porque assim, não sou terapeuta, né? Mas é importantíssimo. Hoje em dia eu mal uso perfume. Hoje em dia eu utilizo muitos óleos essenciais. Essa dor não sabe água. Olha aí, meninos. Vocês já vão trabalhar no estresse já com óleos essenciais. Olha aí. É maravilhoso. Gente, e você também pode botar no difusor. Então, no meu ambiente de trabalho, eu boto algumas gotinhas, né, de determinados óleos e aquilo me traz uma sensação de bem-estar absurdo. Uma coisa que é super bacana também, eu uso água gelada. A água gelada. É muito importante até para você botar na seios da maçã. Em alguns momentos, minha psicóloga uma vez me disse isso e ela sempre diz assim, não é terapia, mas é terapeuta. Então, em alguns momentos, inclusive, ela disse que num momento de estresse muito alto, você pode até mergulhar a sua cabeça dentro de uma bacia com gelo, que regula muito a questão da própria ansiedade. Então, assim, muito bacana também, eu utilizo muito na minha garrafa, né? O óleo essencial é muito bacana, atividade física, não deixar de fazer o que você gosta. Isso, assim, é muito útil associar isso para dentro do ambiente de trabalho. Academia, porque eu gosto de pedalar. Então, pedalar para mim é uma terapia. Só que pedalar sem fazer exercício físico atrapalha a questão do corpo também, que você precisa, né? Mas aí você está falando, eu voltei, eu vou voltar para academia e eu vou... E voltei. E olha que eu estou ali bem certinha Mas tem tudo a ver. Eu não gosto, eu detesto ir para academia, mas eu vou porque eu sei que é necessário. Então, muitas coisas também, eu acho que a gente tem que abrir mão e ter essa autoconsciência e dizer assim, eu não gosto, mas ela é importante e ela é necessária. E a gente abrir mão e fazer. E a academia, realmente, quando você sai, você fica mais produtivo. Somente quando de manhã é algo assim que parece que a energia ela já está lá no ar. Só pense no depois. Não pense muito no antes, não. Se você pensar demais, você não vai. Mas o depois, você vai ver o quanto que vai trazer energias positivas, coisas boas. Na academia você dialoga, você pode conversar, né? É um momento também de você... sim, é importante isso. Algumas pessoas pensam assim, nossa, como você é vulnerável, está contando que já teve ansiedade, pânico, depressão. Mas eu tenho prazer em dizer de ajudar o próximo. Eu só aceitei, Fabi, de estar aqui, estar falando sobre algumas questões que é difícil, principalmente para o público masculino, que existe uma barreira, existe um preconceito muito grande, exatamente para tentar ajudar quem está assistindo com esse objetivo de tentar trazer melhorias para a sua vida. E hoje está até mais aberto, tem vários influenciadores, o Whindersson, ele abriu, né, ele passou pelo processo de depressão muito grande, e ele foi a público, ele falou, como a gente falou, essa questão do preconceito, e é como a gente começou o podcast. Se você tem a oportunidade de mudar um pouco, que seja a vida de alguém, isso vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa
E tudo vale a pena. Nas palestras, por exemplo, no Transformar Isso. E, naquela capacitação que a gente trabalha com pessoas em vulnerabilidade, às vezes eu coloco questões minhas, né, pessoais, dependendo do momento ali, e às vezes as pessoas olham para mim e dizem assim, mas você não parece. Tipo assim, nossa, é sério? Né, que, vou dar um exemplo prático. As pessoas olham para mim e dizem assim, você não tem cara de quem precisa de abraço. Eu já escutei isso várias vezes, porque você tem cara de uma mulher autossuficiente. Eu disse, sim, mas as pessoas autossuficientes precisam também, são vulneráveis. Não, mas você não tem cara de quem gosta de abraço. Eu disse, mas eu preciso. E aí, às vezes, quando a gente vai compartilhar, as pessoas assim, nossa, é sério que você está falando isso? Porque está chocado. Mas é importante você falar, porque cria um estereótipo Isso. de que diz assim, não, aquela pessoa ali, ela é perfeita. Não existe essa perfeição, Isso. minha gente. Muito bom, Fabi, você Não está existe dizendo isso. Nas Nunca. minhas palestras eu falo, eu visitei também algumas organizações que me levaram, né, para falar sobre saúde mental, e eu falo exatamente sobre isso. E é interessante que alterno, então durante até as palestras, algumas pessoas se emocionam, algumas pessoas depois vêm falar comigo, nossa, eu já passei por isso também, eu não acredito que você já teve. É uma Ansiedade. inspiração para a pessoa. Total. É. Ansiedade, É. depressão, não, independente de classe social, de cor, de sexo, de credo, não importa, pode atingir toda e qualquer pessoa. Isso. E era interessante, porque as pessoas assim, não, é tipo assim, a gente que estava ali como palestrante, Isso. como consultora, as pessoas assim, não, isso não te atinge. É como você vivesse numa bolha, que você não fosse atingido, então e não importa a sua classe social, a questão da saúde mental e a vulnerabilidade, ela passa por todas as pessoas. E as pessoas precisam saber que você que tem uma condição, às vezes, financeira Isso. um pouco melhor, você passa por isso sim. Você deve compartilhar sim. É como uma violência doméstica, as pessoas falam assim, não vamos falar e tal. Não, tem que denunciar sim, tem que falar sim. E isso é importante a gente estar abrindo para as pessoas saberem que, poxa, por que não, né? Eu buscar ajuda é isso, é sobre isso. Confiança, né? Acho que também na relação do trabalho, essa questão se a gente voltar um pouquinho sobre isso, construir essa relação de confiança no trabalho entre gestor, líder, liderado, ajuda muito na questão da saúde mental. Muita gente não tem respeito, né? Acho que o respeito permeia também essa questão. Comunicação é tudo, né? Demais, né? Eu acho que quando é a comunicação é clara, ela é efetiva, eu acho que ambos saem ganhando. Nenhum gestor, nenhuma empresa quer ter colaboradores improdutivos, colaboradores doentes, eles não vão conseguir se dedicar ao ponto, né? Então veja que tem aí, né, vários momentos para falar sobre saúde mental. A saúde mental está indo para dentro das organizações, que está sendo cada vez mais comum. Pessoas afastadas, pessoas doentes. Entendeu? Então, quando há essa comunicação, quando há essa troca, né, eu acho que tudo facilita. A gente estava falando sobre isso nos bastidores, a questão da comunicação, quanto interfere na vida da pessoa. E a comunicação assertiva, principalmente, ela é super importante. Dar os feedbacks, mas saber dar os feedbacks também, porque tem gente que não sabe dar feedback. Existe todo um processo, um passo a passo para você dar um feedback legal e fazer essa gestão de conflitos, que tem muitas empresas também que não conseguem. O conflito, Fabi, ele é necessário. É necessário, existe. Existe. A visão tradicional do RH acha que todo conflito é negativo, é ruim. Não é. Não, o conflito é necessário. O que eu tenho que atacar é a demanda. Eu não posso atacar a pessoa. Exato. Mas a demanda, equipes pacíficas demais, equipes coesas demais, ela tende a um abraço. Então o conflito é necessário, sim, para a sobrevivência de toda e qualquer pessoa e de toda e qualquer organização. Esse suporte, esse acolhimento, ele tem que ser feito, ele é necessário. É como a gente falou, né? Esse autoconhecimento, esse cuidado, de novo, né? Não está à venda. Não. É algo que você precisa buscar para você entender e você pedir socorro e pedir E, gente, não também, deixe né? seu corpo dar muitos sinais, não.
Se você está notando que algo está saindo fora do comum, procure um bom médico, né? Procure, vai inicialmente a ele, né? E veja, manda ele passar uma bateria de exames de sangue, exames de imagem, verifique com ele, vá para um médico de confiança, verifique, não queira muitas vezes assim se autocurar, não, né? É importante que dê esse encaminhamento, né? E é importante ter essa escuta. E pensar no futuro. Eu acho que muitas vezes também fica remoendo, ruminando aquele passado, e que não é possível, que não consegue, que não dá, e que não vai. Isso também é algo que vai refletir muito na questão da sua saúde mental. O quanto antes você procurar, é mais fácil o tratamento. Mais energia para você ir para a ação. E ficar bem com a sua cabeça. A questão do mental, né? Aquele Murilo Gun, ele já dizia, né? A mente, né? Mente, ele usava essa palavra, mente, né? Então, a nossa mente. E a mente, ela é tão poderosa que ela tem essa capacidade de acabar mesmo com a gente. Fabi, às vezes a gente que está no quadro de ansiedade ou de depressão, a gente cria histórias na nossa cabeça. É tão engraçado isso, você acredita na história. Isso. Entendeu? Então, assim, você vai construindo uma história, você vai construindo uma verdade e vai acreditando nela. É tão engraçado o quanto impacta no nosso organismo. Era só para dizer que tem o comentário da Júlia. Júlia. Dizendo que tá, e Bernardo, cheguei, pai. Legal. Olha aí. Beijo aí para vocês. Obrigado, Júlia. Obrigado, filhão. Te amo. Ficar bem da cabeça é ficar rico. Vamos dizer que seria o novo rico, né? Quando a gente está bem mentalmente, a gente está rico de tudo. É impressionante. Quando você consegue gerenciar a sua mente, seu corpo é impressionante. Pois é, né? Olha, é tão engraçado, gente, que assim, momentos meus de ansiedade, de crises de pânico, entendeu? No momento, como o mindfulness me cura, ali eu tenho um momento de pausa engraçadíssimo. Meus batimentos cardíacos diminuem, minha pressão também. É inacreditável. E a paz não tem preço. Diz que você contemplar 5 minutos as ondas desacelera o coração. Total. Eu acredito plenamente. Não, mas é comprovado cientificamente. Então, eu gosto de ver o mar para ficar olhando as ondas, exatamente, fixa ali nas ondas, 1 hora, né? Fica só olhando ali as ondas. Então, tem várias situações, coisas que você pode Isso é tão real, gente. É tão real isso. Que veja nesses interiores que a galera não se estressa. O povo não morre de velhice. Pois é. O povo lá não morre de doença normal, não. O estresse, ele acaba com a vida de uma pessoa. Total. Hoje não é nem a conta bancária que importa, é o equilíbrio emocional. Total. Que adianta, como você falou, né? Que adianta eu ter rios de dinheiro e não ter saúde mental? Vai fazer o que com esse seu dinheiro? Nada. O dinheiro entra, o dinheiro sai. Não adianta nada. Gastar isso. Com terapia, com médico e com medicação. Exatamente. E construir essas relações, seja com você mesmo, ou com o outro, ou com o parceiro, isso vai refletir num futuro promissor. Ninguém vive só nesse mundo, né? Então, as relações, elas são super importantes. Seja relações familiares, seja relações de trabalho, seja relações de amizade. Tem que ter essa troca. Gente, e saúde mental não é brincadeira, não. Não pensem que é frescura. Eu, na pele, já senti pela 3ª vez e tive grandes pessoas próximas a mim que foram essenciais na minha vida. Minha esposa, minha irmã, minha mãe e vários amigos que foram divisores de água. Eu acho que esse coletivo, seja familiar ou profissional, conduzir a gente num caminho que a gente tem que trilhar. Seja numa palestra, não importa. Acho que essa conversa aberta é legal, porque também vai te conduzindo, né, num caminho mais promissor ali, para você chegar e dizer assim, eu posso.
e não desistir ou achar que, pronto, aqui já é o fim da linha, porque muitas pessoas, infelizmente, não conseguem, né, e acaba que tira a própria vida em função, porque não tem esse apoio. A gente está chegando aqui para o final. Nossa, já? Já, a gente Caramba! passou ligeiro, até a conversa é boa. Vamos voltar num outro tema e é muito legal. E aí, assim, deixa uma dica aí legal, bacana para o pessoal sobre como lidar com essa questão do emocional, da mente, Gente, eu vou utilizar estratégias minhas que foram super importantes. Até como eu falei, sabe, Fabi, no início, eu até vou me comunicar com quem está assistindo um pouco sobre isso. Aqui eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista, não sou médico, né? Isso aqui são dicas de quem já passou, de quem já enfrentou esses momentos de ansiedade, né, de depressão, né, e que surtiu muito efeito. A primeira coisa é você não aceitar aquela situação. Não aceitar, que eu digo, é não se acomodar, desculpa, não se acomodem. Achar que é normal. E achar que é normal. Você tente buscar sair disso. É muito difícil, mas não é impossível. A primeira coisa que eu digo é buscar ajuda. Seja através de um psiquiatra, seja através de um psicólogo. É importante isso, você não se acomodar. E que todo mundo pode estar nessa situação. Isso, que todo mundo pode estar nessa situação, independente de classe, de sexo, de raça, de religião. Então, a primeira coisa é você tentar lutar contra isso. Né? E a segunda coisa, de estratégias que eu posso dizer para vocês, que para mim foi muito útil, foi as terapias que eu fiz. Hoje em dia, a meditação. Hoje em dia, não tem como eu não lidar com sintomas de ansiedade sem a meditação. A suplementação, procure um bom nutricionista, um bom endocrinologista, faça exames, verifique se suas vitaminas, se seus minerais, se alguns indicadores têm muita relação. A atividade física tem que fazer, não adianta, a gente tem que fazer. Entendeu? Então, outra coisa importantíssima que a gente falou, tenha um tempo para você. Isso. Não deixe de fazer o que vocês gostam. Isso. Seu corpo não tem como ficar totalmente bem se você não deixa de fazer o que você gosta. Então, tenha momentos para você. Entendeu? Óleos essenciais, para mim, foi um divisor de águas. Então, hoje em dia, eu nem uso mais perfume. Eu já saio lá com os meus óleos essenciais e que me ajuda bastante. Água gelada. Água gelada. E água, leve sua garrafa. E faça atividade física. Né? Então, são algumas dicas que eu faço que me ajudou muito, que tem me ajudado muito. Pronto, vamos em busca da garrafa personalizada, né? Tudo de bom. Pois é, em tempos, né, que a gente tem crises pessoais e coletivas que expõem, né, todas as nossas sombras, porque todo mundo vai ter um momento que sua sombra ela vai estar exposta, fica bem claro que realmente essa questão da saúde mental é a chave para a gente enfrentar todo o equilíbrio. Se tem algo que eu posso deixar de tudo que a gente falou aqui, todo mundo em algum momento vai passar por alguma sombra. Ainda bem que tem até uma passagem bíblica que diz que a gente não fica no vale, a gente passa pelo vale. Então, a gente vai passar, mas que procure essa chave, a melhor chave que possa abrir, né, para a sua saúde mental, e aproveite da melhor maneira, seja lá gratuitamente no sol, contemplando ali as ondas. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Sabe, assim, adorei, amei. Vou pegar aqui as dicas dos olhos. Os olhos, para mim, vai ser uma coisa que já está aqui na minha lista. E é isso. Agradecer o pessoal que está aí, ou que depois eles vão ver aí o podcast. E é isso. Gratidão. E é isso. Muito obrigado, Fabi. Foi a primeira vez, gente, que eu estou, né, ao vivo nas minhas redes sociais também. Eu não poderia rejeitar o convite seu. Tenho muita estima por você. Você é uma querida, uma pessoa de muita luz. Né, que você consegue levar essa sua energia para todas as pessoas, né?
Fica à disposição também, quem quiser me procurar, ou me levar também para as instituições, para ter esse Isso. bate-papo. Saulo, ele tem uma palestra que ele fala sobre saúde mental, né, Isso. Saulo? Ano passado, Eu acho que a você magia da fez. transformação está em você. Saulo Um pouco disso, de você tentar se Ele sobressair a visitou partir de você. várias empresas, né, Saulo? Isso. Ele falou sobre essa experiência de vida. Podem convidá-lo, tem Vou aí com o as maior redes prazer. sociais. Procurem ele, que vai dar tudo certo. Além de ser uma pessoa super do bem, um super louco. Ok, gente? Imagina, Obrigada. muito obrigado. Tudo bom. É isso. E uma ótima saúde mental para todos nós. Isso, ótima saúde mental. E é isso. Vamos aproveitar aí o restinho do final de semana para buscar a saúde mental, utilizando algumas estratégias que a gente disse, né? E algo que realmente vocês queiram fazer que Eu acho que eu não traz vou uma com a minha coisa irmã boa. com uma taça de vinho, não. Vai ser uma garrafa mesmo, viu? Então, Só que tudo não, com né? equilíbrio. Tudo Tudo com equilíbrio. falando de equilíbrio, sem É. ter equilíbrio, já não está com a saúde mental boa, né? É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada.